paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. No livro de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 24 diz: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aleluia. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. No livro de João, esse versículo que eu li, aleluia, vem como contexto, glória a Deus, Jesus falando sobre a sua divindade, né? Ele diz assim no versículo 18: Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Então, no versículo 24, ele é bem direto. O que eu quero falar dentro desse versículo, aleluia, é sobre a pregação do Evangelho. No livro de Marcos, capítulo 16, né, diz: Ide por todo o mundo, né, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Louvado seja Deus. Há muitos e muitos anos se é pregado o Evangelho, né? Desde o sacrifício de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, isso foi fortalecido, né? Porque ele na terra, antes de se oferecer em sacrifício, ele já pregava o arrependimento, né? Ele já pregava e mostrando sinais, claro, da sua divindade, de que ele era o próprio Deus encarnado, inconfundível, porque ninguém que fazia ou que fez ou faria coisa semelhante a ele, ou fará. Ele disse, na sua simplicidade, disse bem assim: se a gente cresce nele, a gente faria as obras que ele fez ainda maiores. Mas quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Então, quem o Senhor usou, quem o Senhor deu talento, deu dons e capacidade, operou muitos milagres no nome dele, não chegou perto do, aleluia, poder e autoridade, o qual ele se dirigia aos enfermos, aos problemáticos, né, aos possessos, e os próprios espíritos reconheciam a sua autoridade e divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que as pessoas que perseguem o caminho da salvação, perseguem o Evangelho, insistem em perseguir por estar com os olhos do entendimento cego, como diz a palavra, e o Deus desse século, falando entre aspas e letra minúscula, se referindo ao diabo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, ou porque é ignorância bíblica, ou porque do orgulho, porque o homem no seu pecado acumula sobre ele, glória a Deus, juízos e maldições, e isso atrai espíritos ruins e torna a natureza dele adâmica, aleluia, pior ainda, por estar sendo inspirado pelas trevas.
na verdade, o homem contribui com o mal. O homem contribui com o mal. E eu gostaria de dizer para você que não acredita, você que diz que é ateu, você que persegue o Evangelho, você que diz que o Evangelho no Novo Testamento deveria ser alterado as letras, você que faz pouco caso e faz de tudo para tentar deter, aleluia, a pregação do Evangelho. Você sabe o que significa pregar o Evangelho? Aleluia, tem muita gente que persegue porque tem o Evangelho como religião. Tem a pregação da cruz, a salvação na pessoa bendita de Jesus, como uma religião. Porque além de combater como religião, glória a Deus, eles não aceitam e por isso não se arrependem. Tem em si, aleluia, a condenação eterna de Marcos, né? Que é bem taxativo sobre isso. A pessoa não crê, as consequências de não crer. E os resultados de quem crê. Glória a Deus, a diferença. Mas eu quero dizer para você de maneira bem sincera. O Evangelho de Jesus Cristo é uma palavra de socorro para a humanidade. É uma porta de escape. Você já pensou alguém morrendo afogado? Seja quem for, morrendo afogado. E de repente a pessoa consegue pedir ajuda ou desejar ajuda para que não morra. A água entrando pelo nariz, né, pela boca, a pessoa engolindo água, afogar é isso, né? A água começa a entrar pelos pulmões e a pessoa fica sem ar, só engolindo aquela quantidade grande de água, quantidade imensa. E se alguém chega naquele momento e salva? Glória a Deus. Com certeza a pessoa salva pode ser grata a vida toda ou não, a depender da natureza da pessoa. Mas vamos falar que ela aceite, ela seja grata. O Evangelho é a palavra, aleluia, da mão amiga que chega nessa hora em que a pessoa está se afogando. O Evangelho, glória a Deus, é a atitude daquele bombeiro que uma criança, glória a Deus, está pendurada na sacada da sua casa, numa altura, digamos, de 8 andares, e o bombeiro vem e consegue resgatar. O Evangelho, aleluia, é o livramento para aquela pessoa que se encontra, glória a Deus, dentro de uma prisão, condenada à prisão perpétua, por causa de crime que cometeu. E nem advogado nenhum consegue livrar, porque onde ele foi condenado, a Constituição é severa. Não existe recurso para livrar quando se prova que ele cometeu crime e lá a sentença é ou prisão perpétua ou pena de morte. O Evangelho é a palavra do alvará, né? Ou do habeas corpus, né? Que chega para soltar essa pessoa. O Evangelho é mais do que a vida. O Evangelho é além da vida.
O Evangelho é o SOS da alma angustiada, né? É o SOS respondido, atendido, daquela alma que está aflita, angustiada, desesperada. Eu vou descrever mais para você o que é o Evangelho, para você que não entende. Aleluia! O Evangelho é o livramento daquela pessoa que está para cair em um precipício, e o precipício contém nele, além de uma altura muito grande de rochas, existe fogo, existe bicho, e existe, aleluia, uma grande, intensa nuvem de trevas que habita naquela profundidade, esperando que a pessoa caia. O Evangelho, ele evita a pessoa cair nesse lugar, nesse precipício. O Evangelho está além da compreensão humana. O Evangelho é o amor de Deus. Aleluia, revelado através dos profetas, através da Bíblia Sagrada, e executada, aleluia, glória a Deus, o Evangelho é executado através do sacrifício do próprio Deus, que entregou a sua vida perfeita para salvar. Então o Evangelho, quando ele bate a porta de um homem, ele está dizendo para você: aceita ou morre. Aceita ou morre. Alguém que possa dizer na soberba: eu não sou forçado a aceitar. Não é. Mas se você não aceitar, você terá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então, como Jesus diz: se não credes que eu sou, se não credes que eu sou o caminho, a verdade e a vida, se não credes que eu sou Deus que se fez carne, como diz em Isaías, o seu nome será chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Sabe o que quer dizer isso? A mesma palavra que ele disse a Adão: de todas as árvores que tem no jardim comereis, mas aquela que está no meio do jardim não podeis comer, porque no dia que comerdes certamente morrerás. Se ele diz, se ele fala, é verdadeiro. E ele disse: se não credes que eu sou. Então seja você quem for, da nação que seja, não importa a sua nacionalidade ou a sua religião, não importa se você é socialista, patriota, espírita, candomblesseiro, cristão, ou, glória a Deus, o que você seja, o que você é. Se você não crer que Jesus é o Salvador, que ele é o Deus encarnado, que se ofereceu na cruz, que ele é a única porta de escape para a humanidade, sinto muito lhe dizer, morrereis nos vossos pecados. Então, para você que fala contra a Bíblia, que faz de tudo para provar, aleluia, algo contra a Bíblia que você não tem como, porque a Bíblia é incontestável. Seja você quem for, se você não crê em Jesus, abandonando o seu orgulho, a sua soberba, esse orgulho de se achar que é alguma coisa, você é um pecador. Se você ficar se achando que é um Deus, que está revestido de autoridade ou não, que esteja num estádio financeiro bom, ou médio, ou ruim, ou na miséria, o homem sem Jesus, ele é um réu.
O homem sem Cristo, seja ele quem for, tenha ele a formação que tiver, seja ele um leigo, independente de raça, independente de cultura, se ele não aceitar Jesus, se ele não confessar Jesus como Salvador, morrerá no pecado. E quando ele fala morrer, ele está se referindo a duas mortes. A morte do corpo e a morte eterna. E ele não está falando tão diretamente a morte do corpo como a morte eterna. Porque ele sabe que esse corpo que nós habitamos é o corpo mortal. Mas quando ele fala, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele está falando do dano da segunda morte, que por consequência de você viver uma vida de pecado, de orgulho, de soberba, e não reconhecer, aleluia, a sua divindade, e não reconhecer ele como a porta de salvação para a humanidade, ser lançado no lago de fogo, que é o dano da segunda morte. Entendeu bem? Ou você aceita Jesus como Salvador, independente da religião que seja, que for, da sua ideologia, do grau de orgulho e soberba que você tem, ou você coloca tudo nos pés dele, se humilha, ou morrereis nos vossos pecados. Morrerá fisicamente e, por consequência de morrer no pecado, ressuscitará no inferno. Ressuscitará do inferno para o lago de fogo. Porque ele vai ressuscitar os que fizeram bem para a vida e os que fizeram mal serão ressuscitados para o julgamento e ser lançado no lago de fogo, que é o dano da segunda morte. Está no livro de Apocalipse. E a palavra de Deus. Não queira, aleluia, colocar de você mesmo defeito, ou dizer, ou tentar impedir, aleluia, o cumprimento da palavra, ou contestar a veracidade da palavra de Deus, porque não existe. Não é uma ideologia falsa que alguém contestando possa derrubar. A Bíblia, aleluia, ela é infalível. A palavra de Deus é infalível. Por isso que ele disse o que ele falou, o que ele disse. Se não credes que eu sou, se não credes que Jesus é o Salvador, se não aceitá-lo como Salvador e morrer, serás lançado no lago de fogo, no dano da segunda morte. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Shalom, Adonai.